Fala pessoal, esse é o vídeo que eu finalmente coloco a célula para funcionar, e com isso percebi algumas falhas que cometi e tive que refazer algumas coisas, por isso demorei mais tempo para lançar o vídeo. Vou estar demonstrando cronologicamente tudo o que aconteceu para vocês verem o momento que eu fui descobrindo os erros e como foi consertando, para quando vocês forem fazer a célula não cometam os mesmos erros. No vídeo passado terminamos nosso cátodo, que no caso é a espiral de chumbo, então agora vou fazer a fixação do ânodo e do cátodo na célula para torná-la operacional. Primeiro vou cortar um aro de plástico com tamanho referente à célula para conseguir separar os bastões de grafite na parte inferior, para que eles fiquem fixados na borda e não deslizem para o centro. Em seguida, com fita isolante, vou fixar os ânodos na parte de cima da célula, passando 2 camadas de fita isolante nos bastões, com a fixação lateral também com fita isolante. Então vou fazer isso em ambos os lados para deixá-los fixados tanto embaixo quanto em cima. Então agora é só colocar o cátodo na parte de cima da célula, o deixando na diagonal, encostando o suporte de madeira nos ânodos. Assim temos uma posição padrão para o cátodo. Vamos então aos materiais principais necessários para iniciarmos a célula. Uma jarra de plástico para fazer a mistura do cloreto de sódio para colocar na célula, 600 gramas de sal comum, fita medidora de pH para verificar o pH da célula, fonte de 5 volts 60 amperes, dicromato de sódio como aditivo da célula, ácido clorídrico para regular o pH, a célula em si que acabamos de fazer, o aquecedor e agitador magnético, um termômetro que consiga medir pelo menos até 100 graus, e uma pipeta para fazer a adição do ácido clorídrico. E agora vamos preparar a solução da célula. Primeiro vou colocar o sal dentro da jarra, em seguida vou pesar 6 gramas de dicromato de sódio para adicionar na solução, sendo que em média é adicionado 3 gramas por litro de solução. Como nossas células são 2 litros, então 6 gramas. E após adicionar a água e misturar bem, ainda sobra uma quantidade de sal não solubilizado no fundo, mas isso não é problema, visto que temos que ir abastecendo a célula constantemente, pois o volume vai sempre descendo por conta da temperatura e da quebra da água pela eletrólise. Com tudo pronto, vamos à prática agora. Temos aqui a célula em cima do agitador magnético e a solução já está pronta para ser adicionada na célula. Eu prefiro adicionar a solução passando por um filtro de papel comum, só para evitar passar algum contaminante que possa atrapalhar o desempenho da célula. Com isso, enchendo nossa célula não até o topo, pois se você fizer isso, ela vai transbordar. Eu recomendo uma margem de cerca de no mínimo 5 cm do topo. E após encher a célula, vou adicionar o cátodo de chumbo. Veja a configuração que fiz na parte de fora de casa, sendo que deixei a fonte longe da célula para evitar que o clorato liberado por ela corroa e estrague a fonte. Antes de iniciar sua célula, confira se a ligação está correta, o negativo da fonte ligado no cátodo e o positivo ligado no ânodo. Se você errar essa ligação, você vai estragar o cátodo e o ânodo e não formará clorato. É algo simples que pode comprometer todo o seu trabalho. Primeiro vou ligar a agitação e o aquecimento, pois só vou iniciar a célula quando ela chegar em pelo menos 50 graus, pois se ligar ela fria, será formada uma porção de hidróxido de sódio que é básico, corroendo o grafite mais rápido e não gerando clorato. E após a célula chegar a 50 graus, vamos ligar a fonte de energia. Então agora é só aguardar um pouco antes de medirmos o pH e a voltagem. Repare que a solução vai ficando mais escura, isso é devido ao grafite. Caso você use MMO ou outros ânodos que não são grafite, isso não vai acontecer. Agora temos a célula depois de 2 horas de funcionamento, então vou medir o pH. Comparando as cores, o pH está ligeiramente básico, entre 7 e 8 mais ou menos. Então vou usar a pipeta para adicionar gota a gota o ácido clorídrico na célula. Como o pH já estava bom, adicionei somente 9 ml de ácido na célula. E note que essa reação de ferver na adição do ácido é a reação da base com o ácido clorídrico, formando mais cloreto de sódio para virar mais clorato. A célula estava operando a uma média de 50 graus, o que está ok para formar o clorato, sendo que a própria eletrólise em si já esquenta a solução, não fazendo necessário manter o aquecimento do aquecedor ligado todo o tempo. Após mais algumas horas com a célula funcionando, note que o volume reduziu assim como havia falado anteriormente, e quando isso acontecer, é só adicionar mais a nossa solução de cloreto de sódio na célula. O pH se manteve bom, sendo um ótimo indício, significa que a célula está produzindo somente clorato e não outras substâncias como hidróxido, por exemplo. Tudo estava indo bem até que notei um erro muito idiota da minha parte. Vi que a cola quente estava derretendo com calor, fazendo com que o ânodo perdesse contato e ficasse com uma voltagem inferior a 2 volts. Com isso a célula ficou com uma falha estrutural grave que impedia a continuação de seu funcionamento. Visto isso, desliguei a célula e guardei a solução na jarra para que a célula seja reparada. Então iniciei o desmonte da célula, que foi muito chato, pois a cola quente grudou nos grafites, fazendo com que no momento da retirada o grafite quebrasse na parte onde foram feitos os furos, e nesse momento percebi que fazer esse furo foi uma má ideia. Então após a desmontagem, os grafites ficaram assim, 10 quebraram, porém não foi um grande problema, pois seu tamanho ainda excedia a altura da célula, mas se fosse o caso sob medida, eu teria perdido esses bastões ou teria que reduzir o tamanho da célula. O ideal mesmo é que no momento da retirada do cobre dos bastões de grafite, eu deixasse uma parte pelo menos 3 cm de cobre ainda fixado no grafite, para então eu enrolar o
fio nessa parte e fazer a estanhagem, seguido de uma resinagem para proteger do cloro. Mas não fiz isso, vamos fazer todos os passos com exceção desse, que seria deixar o cobre fixado no grafite, pois acabei removendo ele todo. Para cada bastão de grafite, vou raspar um pouco da parte onde vou enrolar o fio para aumentar a condutividade. Logo em seguida, eu vou usar 2 pedaços de fita isolante para enrolar o fio no grafite de forma com que o fio fique bem espalhado pela superfície, ficando no final dessa forma. Após isso, vou estanhar o fio de cobre no grafite. Apesar de melhorar a condutividade, não é a mesma coisa que seria caso o grafite estivesse com essa parte banhada de cobre ainda. Por isso, se você não removeu o cobre do bastão de grafite ainda, deixe uma parte para fazer essa ligação. E após estanhar, vou passar fita isolante em toda a extensão do fio para protegê-lo o máximo dos gases de cloro da célula. E após fazer isso em todos os bastões, vou passar silicone na ponta onde o fio está conectado no grafite e desprotegido. O silicone aguenta temperaturas até 150 graus sem problemas, e além disso não reage com cloro, o que faz dele um bom isolante. Caso você queira também, pode usar resina epóxi no lugar. E após fazer isso em todos eles, vou esperar um dia até secar o silicone completamente. Como os bastões agora estão separados, vou usar uma tampa de plástico para fazer a base para colocar os bastões. E após fazer as marcações e furações, sendo que a do centro é referente ao cátodo, vou ligar justamente ele no centro primeiro, fazendo o mesmo esquema que fiz com os bastões de grafite na ligação do cátodo. Vou dar uma raspada, enrolar o fio e estanhar. No caso do chumbo, a conexão fica muito boa, visto que o estanho gruda bem no chumbo. E com isso feito, vou prosseguir para a adição dos ânodos. Vou colocar novamente o disco de plástico no fundo do becker para ajustar a posição correta dos ânodos. Com isso feito, vou passar silicone em volta da passagem dos bastões para isolar o gás gerado na parte inferior, e também para fixar os bastões na tampa, para que eles não precisem mais do aro inferior para ficarem na posição correta. No final, acabei enchendo a tampa de silicone até a boca, pois já estava sem paciência, e também para garantir que vai ficar o máximo fixado e isolado possível, também como reforço para a tampa, pois o cátodo de chumbo é pesado. Com isso, esperei mais um dia para secar totalmente o silicone antes de continuar com a célula. Agora vou ligar os ânodos em um fio, dividindo a ligação em 2 fios, 8 em cada um, e para isso fiz as repartições com alicate e coloquei cada ânodo em um segmento, passando a fita isolante em cada um, ficando ao final dessa forma. O fio do ânodo e do cátodo prontos para uso. Antes de prosseguir, vou testar a condutividade dos ânodos com o multímetro para ter certeza que agora a eficiência está ok. Então, após essa validação, vamos novamente ligar a nossa célula. Vamos fazer o mesmo esquema que fiz na anterior. Colocar o líquido, ligar o cátodo e o ânodo, aquecer a solução até 50 graus e finalmente ligar a célula. E finalmente parecia estar tudo ok na célula. A parte do ânodo não estava mais derretendo e a voltagem estava estável em 4.4 volts. Porém, percebi que na junta dos fios estavam aquecendo muito. Logo notei meu outro erro, que foi uma fonte de 60 amperes com fios finos. No caso, a grossura do fio para aguentar toda essa corrente precisava de ser de 16 mm. Logo, essa foi minha outra falha. Porém, consegui mitigar abaixando a tensão da fonte naquele regulador que mostrei no vídeo da fonte, ajustando para 3.5 volts. Após isso, eu cometi só mais um erro, que foi encher a célula até a boca. E quando fui ligar a agitação, isso aqui aconteceu. Mas tudo é aprendizado. Com isso, temos a nossa célula funcionando firme e forte até o momento. Vou manter as manutenções da temperatura, pH e nível da fonte. Até lá, esses foram os pontos de melhoria que encontrei até o momento. No próximo vídeo já será a fonte sendo desligada e o nosso clorato coletado. Até a próxima.